Vamos lá, pessoal, agora vai. O Periscope travou antes de começar, hein? Vamos lá. Periscope travou antes de começar. Hoje é um segundo tempo sem ter tido o primeiro, né? Antes de começar, o Periscope travou, pessoal. Como é que pode? Antes de começar. Mas vamos lá. Então, por respeito, eu vou deixar quem estava aí para poder ver. Vou esperar só mais um pouquinho. Isso aí, vai chamando os amigos, chamando os seguidores para a gente começar. Vamos lá. Eu não vou desistir, mesmo com esse Periscope aqui. O Periscope tá. Vamos lá. Isso aí, pessoal. Vamos chamando, vamos entrando. Vamos começar. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma live. Não vamos demorar. Tá bom, pode ser, Jorge, pode ser. Estou aqui recebendo umas sugestões de tema. Como hoje eu não tenho muito tempo, eu preparei uma live muito rápida porque é um tema que algumas provas de delegado, alguns níveis que eu vejo que tem acontecido, o pessoal tem aprofundado, tem feito umas pegadinhas e muito com esses temas, né? Com termos que muitas vezes as pessoas não sabem o que que é. E então eu percebi que esse termo, né, no caso, racismo ambiental, aí você fala assim, poxa, professor, isso nunca vai cair numa prova. Vai sim, sabe por quê? Porque já caiu na prova do Ministério Público Federal. Então por que não pode cair na sua prova de delegado de polícia, notadamente quando a lei de crimes ambientais está no seu programa, né? Então o que configura, pessoal, o racismo ambiental? Né? Se vier essa expressão lá, foi meu receio de vocês não saberem nem o que é. Eu não vou aprofundar muito e disso cair na prova de vocês e vocês não terem nenhuma ideia se é aquela questão que você sai da prova tendo certeza que errou. Pessoal, o conceito de racismo ambiental, ele se refere a políticas e práticas que prejudicam predominantemente grupos étnicos vulneráveis. Então, por quê? Porque no modelo de desenvolvimento atual, são ações que destroem o meio ambiente, desrespeitam a cidadania e afetam a maneira de comunidades tidas como vulneráveis. Por exemplo, no Brasil, comunidades indígenas, pescadores, populações ribeirinhas e outros grupos tradicionais. As fábricas, comumente, elas exploram a matéria-prima, os aterros sanitários, incineradoras, indústrias poluidoras que são próximas às regiões onde vivem esses grupos economicamente desfavorecidos, que são alguns dos exemplos que caracterizam essa prática de racismo ambiental. No Brasil, esse mapa se revela o quê? Uma degradação social, onde já gerou violência contra os quilombos, violência na Amazônia contra o turismo predatório, resíduos de chumbo instalados por uma fábrica, que em Santo Amaro da Purificação são alguns dos exemplos fortes desse problema que se estende por gerações. Em síntese, pessoal, eu vou depois fazer um resuminho melhor, falar com as minhas próprias palavras. Eu estou trazendo um resuminho de um livro ambiental, de um direito ambiental que eu trouxe aqui para vocês. Em síntese, professor Rucheste, seja bem-vindo, amigo. Convido aí os amigos, os seguidores. Obrigado aí pela sua participação. O Chester é um grande professor, grande delegado de polícia aqui do Rio de Janeiro. E já assisti algumas lives dele. Quem não segue, segue o professor Ruchester. Inclusive, se você quiser ficar antenado aí no que tem de mais novo em referente à investigação policial, ao processo penal em geral, principalmente no concurso para delegado de polícia. Sigam aí o professor Ruchester, tá? Nosso colega aqui do Rio de Janeiro. Pessoal, em suma, essa prática desenvolvimentista, o que ela gera nessa população mais vulnerável? Ela gera, pessoal, alguma forma de exílio, confinamento em assentamentos, em reservas cada vez menores, sem condições de garantir sequer a tradição cultural desses povos, a subsistência, o desterro, faz com que eles migrem para os centros urbanos e muitas vezes acabem recaindo numa zona de favela, totalmente descaracterizados da sua região. Agora, por que recebe esse nome? Racismo ambiental. Justamente porque ele atinge os grupos étnicos mais vulneráveis. Então, por exemplo, pessoal, uma grande indústria quer se estabelecer em determinado local.
Ele quer estabelecer ali a sua prática desenvolvimentista, uma grande indústria. Ela procura dentro do território nacional locais mais pobres, menos estruturados, onde a fiscalização ambiental muitas vezes é menor, onde a população em volta ali é uma população menos instruída e vai ficar até feliz porque aquela fábrica que ele vai gerar empregos e ali ela desloca as suas atividades principalmente as mais poluidoras, sabendo de todas essas condições, onde vão lhe render mais lucro e elas vão ter que investir muito menos em segurança ambiental. Então ali elas instalam a sua fábrica, elas começam as práticas potencialmente poluidoras, justamente em função da vulnerabilidade daquele povo do entorno, da dificuldade da fiscalização. Então, já citei aqui no caso dos quilombas, dos indígenas e das populações ribeirinhas que sofreram e sofrem muito aqui com essa prática no Brasil. Agora, pessoal, isso não é só nível Brasil. Eu vou trazer um caso concreto, extraído de uma investigação concreta, onde se constatou uma prática de racismo ambiental em nível internacional. O que significa isso, pessoal? Muitas das multinacionais estrangeiras, por exemplo, da Europa, dos Estados Unidos, que verificam que ali tem uma lei ambiental muito rígida, elas precisam produzir determinados tipos de produtos que são muito rentáveis e uma tecnologia, uma matéria-prima muito barata. Então, por exemplo, uma indústria de medicamentos, aqui no Rio de Janeiro, uma indústria alemã, se instalou numa região pobre aqui do Rio de Janeiro, sendo que deixou para ser produzido nessa fábrica justamente os medicamentos e as substâncias que na Alemanha são proibidas. Por quê? Porque são potencialmente poluidoras e podem causar desastres ambientais. Isso é uma prática de racismo ambiental internacional. Por quê? Essas empresas, elas possuem núcleos de estudo de pessoas que estudam os países mais pobres, onde a legislação ambiental seja mais fraca, onde a fiscalização seja pior, onde a mão de obra seja mais barata e ao invés de colocar essa indústria que gera risco de grandes desastres ali no seu país, não vai conseguir, até porque não é permitido, elas deslocam para esses setores, para esses países mais pobres e ali produzem justamente em função da dificuldade econômica, da legislação ruim, da fiscalização ruim e mais, muitas vezes, como aqui no caso, ainda ganha incentivo fiscal, não paga imposto por vários anos pelo fato de ter se instalado nesses países mais pobres, gerando emprego. Entendeu, pessoal? Então, isso é racismo ambiental. Então, se cair lá na sua prova, e aonde que você vai linkar isso ali? Na lei de crimes ambientais. Você vai linkar essencialmente no crime previsto no artigo 54, que é o quê? Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar danos à saúde humana ou que provoquem mortandade dos animais ou destruição significativa da flora. Pena de reclusão de 1 a 4 anos, aí no parágrafo 1º tem a previsão do crime culposo. Pessoal, nesse caso, aqui do Rio de Janeiro específico, houve uma explosão nessa fábrica, sendo que a perícia lá encaminhada durante a investigação constatou que uma grande quantidade de uma substância altamente tóxica, que na verdade acho que mata tudo, só não mata barata, mas mata todas as outras espécies de vida, foi espargida de tal maneira para fora dos ambientes da fábrica, podendo danificar ali a saúde da população do entorno. E o que acontece? Muitas vezes nesses casos, pessoal, se a gente analisar aqui o tipo penal, esse tipo é de dano ou é um tipo de perigo? Essa é uma coisa que você se bate nesse tipo penal aqui. Na verdade, ele tem os dois. Por quê? Porque fala em níveis tais que resultem. Se a poluição for em níveis tais que resultem, repara que aqui está falando crime de dano, porque está falando em níveis tais que resultem. Crime de dano. Agora, ou que possam resultar. Ou que possam resultar já é crime de perigo. Ou que possam resultar em danos à saúde humana. E como é que você afere isso durante uma investigação? Muitas vezes a perícia
ela não tem condições, como ela chega posteriormente ao momento da explosão, ela não tem condições de te afirmar se os níveis espargidos ao meio ambiente são níveis tais que resultam ou possam resultar danos à saúde humana. E aí ficaria incompleto o tipo penal. Como é que o delegado de polícia deve proceder nesses casos na investigação? Você vai na população do entorno, manda as equipes, os agentes, faz uma investigação policial ali, intima as pessoas para que as pessoas compareçam, relatam se tem ou se tiveram problemas médicos, levem os boletins de atendimento médico, você encaminha elas posteriormente a uma perícia no IML, porque ali você pode extrair pessoas que concretamente tiveram a sua saúde prejudicada por aquela explosão. Para se ter uma ideia, nesse caso do Rio de Janeiro, na população do entorno estava acontecendo que a gravidez das mulheres que ali residiam estava um grande número de fetos defeituosos. E isso fruto dessa exploração promovida com racismo ambiental, utilizando substâncias que passam despercebidas pela fragilidade da nossa legislação, mas que no país de origem daquela indústria é proibida. Entendeu, pessoal? Então fica essa aí a live de hoje. Acho que se esse tema cair na prova, a minha maior preocupação, vocês podem ler um pouco mais sobre isso, a minha maior preocupação é que nas provas de hoje, as provas principalmente para delegado de polícia, cada vez estão aprofundando mais. Aí imagina se cai ali numa assertiva da lei de crimes ambientais. Constitui a prática de racismo ambiental. Aí bota ali as alíneas. Se vocês não souberem o que é ou nunca ouviram dizer, vai ser uma questão daquelas que vocês vão chutar e vão sair da prova com uma grande consciência ali de que provavelmente erraram aquela questão, uma questão que pode fazer aí uma grande diferença na sua classificação. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado. Continuem acompanhando nosso trabalho. Sigam o professor Rochester, quem não segue, principalmente quem quer ser delegado de polícia, porque ele é muito bom em processo penal, mas ele volta às suas lives específicas para investigação e para temas referentes à polícia judiciária. E aí eu acredito que ele vai ser muito útil aí para o estudo de vocês, tá bom? Muito obrigado. Vamos que vamos. Bons estudos e rumo à aprovação.